Olá, meu nome é Natália, sou professora de português aqui da EJA, do Colégio Colômbia, Centro Educacional Colômbia 2000, e a gente está aqui nesse vídeo para poder fazer a correção dos exercícios da apostila do primeiro ano. Então, você que é aluno da EJA, do SEC 2000 e é da turma do primeiro ano, vamos corrigir o nosso livro, vamos corrigir a nossa apostila. Logo no início na apostila, no capítulo 1, a gente tem aí o texto 1, o texto 2 e o texto 3. E embaixo a gente tem umas perguntinhas. Vamos ver. O texto 3 é organizado em 7 cenas. Porque supostamente o marido se levantou da cama na segunda cena. Então, olhando aí o texto 3, por que supostamente, por que você acha que o marido ele se levantou da cama na segunda cena? B, o que sugere a expressão da mulher na quinta cena? O que a expressão facial dela representa? C, compare a expressão do marido na primeira e na sexta cena. Em que diferem? D, levante hipóteses aonde o marido está indo. O que teria acontecido no apartamento de cima? Vamos ver. Porque supostamente o marido se levantou da cama na segunda cena? Porque ele ouviu um barulho. Se a gente for ver aqui no texto, o marido levantou e tem uns símbolos musicais na cabeça dele, né? Vindo do apartamento de cima. Então, ele se levantou da cama porque ele ouviu um barulho, porque ele ouviu música, tá? B, o que sugere a expressão da mulher na quinta cena? Na quinta cena, a mulher ela não está gostando nada do barulho. Ela está incomodada, não é verdade? Na letra C, compare a expressão do marido na primeira e na sexta cenas. Em que diferem? Ora, na primeira cena, o homem, o marido, ele está com raiva, ele está zangado. A gente vê a expressão facial dele. E na sexta cena, ele se apresenta satisfeito com aquilo que ele vai fazer. Ele se expressa com uma vingança, né? Ele se expressa feliz com aquilo que ele vai fazer, com uma ideia que ele surgiu. D, levando hipóteses, aonde o marido está indo? O que teria acontecido no apartamento de cima? Como é que é levante hipóteses? Você vai colocar o que você acha que está acontecendo aqui no texto 3, aqui na historinha, tá? Onde o marido está indo? Será que ele está indo reclamar no apartamento de cima? Será que ele está indo na cozinha? Para onde que ele está indo? E o que teria acontecido no apartamento de cima? Será que está tendo uma festa? Será que o morador está ouvindo uma música? Será que o morador está tocando algum instrumento? Então, o que teria acontecido? A resposta vai de acordo com o seu entendimento do texto, tá bom? De acordo com a sua visão. Aí tem as perguntinhas a respeito do texto 2. O texto 2 é uma obra do pintor brasileiro Almeida Júnior, 1850 e 1899. Nela, uma mulher olha uma fotografia, observe o título do quadro e responda. O título do quadro é Saudade. E olha aí o texto 2, uma mulher na janela, olhando uma fotografia. A respeito dessa imagem, a gente vai responder essas 3 perguntas. Letra A. Que sentimentos a postura física da mulher e sua expressão facial expressam? Então, a respeito da postura dela ali na janela e do rosto dela, né, a expressão facial, o que você acha que isso expressa? B. Por que a mulher está vestida de negro? Por que ela está vestida assim, dessa forma? E C. De quem você acha que é a foto? Que sentimentos a postura física da mulher e sua expressão facial expressam? Eu coloquei uma saudade. Como o título é saudade, então eu acredito, né, que a expressão dela seja disso, de uma saudade, da saudade
de quem ela está vendo ali na fotografia. Por que a mulher está vestida de negro? Provavelmente deve estar de luto, porque ela está triste, porque ela sente falta da pessoa na fotografia. Para você, por que a mulher está vestida de negro? O que essa imagem te diz? C. De quem você acha que é a foto? Eu coloquei que é de alguém muito importante na vida dela, tá? Pode ser um marido, pode ser um familiar, pode ser um amigo próximo. E aí você responde de acordo com a sua interpretação da imagem, tá bom? Aí continua. Pergunta sobre a comparação entre o texto 1, o texto 2 e o texto 3. O que eles têm em comum? B. Em quais dos textos o fim do relacionamento provoca sentimentos de tristeza, saudade ou dor? Em quais deles provoca alegria? Então, o que eles têm em comum? Tanto o texto 1, o texto 2, quanto o texto 3, eles se comunicam com a gente, com o leitor, pela imagem, pela linguagem não verbal. Então, a gente consegue interpretar um texto sem ter nenhuma palavra escrita, tá bom? Em quais os textos o fim do relacionamento provoca sentimentos de tristeza, saudade ou dor? Em qual deles provoca alegria? Bom, o texto 2 é que vai provocar esse sentimento de tristeza, enquanto o texto 1 ele vai provocar alegria, tá? E o que você falaria a respeito do texto 4? No texto 4, a gente tem várias pessoas, uma andando em direção diferente, direção opostas, né? Uns bonequinhos são brancos, outros são negros, outro tem as duas cores. E aí vem a palavra solidão se formando através das letras de cada personagem, de cada pessoa. Então, o que você falaria sobre o texto 4? Aqui no livro diz assim, que você falaria sobre o texto 4 e se a palavra solidão não estivesse na imagem, você teria dificuldade de interpretar esse texto? Justifique a sua resposta. Então, o que a gente pode falar sobre o texto 4? Resposta pessoal, tá bom? O que você poderia falar? Que as pessoas pensam diferentes, que as pessoas têm visões diferentes. O que a gente pode falar do texto 4? Que as pessoas andam sem olhar quem está à sua volta. E a palavra solidão. Se a palavra solidão não estivesse na imagem, você teria dificuldade de interpretar esse texto? Sim ou não? E por quê? Por que você teria dificuldade de interpretar esse texto? Ou por que você não teria dificuldade de interpretar esse texto? E aí, resposta pessoal, galera, para vocês responderem de acordo com o que vocês entenderam, tá bom? Cada um tem a sua interpretação sobre esse texto. Aí o próximo é o texto 5, Cantiga para não morrer, de Ferreira Goulart. Quando você for-se embora, moça branca como a neve, me leve. Se acaso você não possa me carregar pela mão. Menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa por acaso me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, por tanta coisa que leve já vive em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento, me leve. E a respeito desse texto, a gente tem algumas perguntas. O texto Cantiga para não morrer diz respeito a relacionamento amoroso. Então, letra A. Que tipo de situação é imaginada pelo eurírico do texto?
B. Que apelo o Eurídico faz a moça branca como a neve? Essa é fácil. C. Dê ao menos 2 interpretações ao título do texto. E o título é Cantiga para não morrer. Então, vamos lá. Que tipo de situação é imaginada pelo Eurídico do texto? De um término de um relacionamento. Porque ele fala me leve, me leve, me leve. Então, assim, devem ter terminado o relacionamento e ele quer continuar seguindo com a pessoa amada. B. Que apelo o Eurídico faz à moça branca como a neve? Que ela o leve. Dê ao menos 2 interpretações ao título do texto. E aí, uma resposta pessoal. Que interpretações vocês teriam para a cantiga para não morrer? Tá? Uma cantiga, um poema, né? Um poema para não morrer de amor, um poema para não morrer em vida, assim, para não morrer o sentimento. Então, quais as interpretações esse título traz para você? Que interpretações você tem a respeito de cantiga para não morrer? Uma receita para não morrer? Interpretação a gente pode ter aí. Depois, a apostila, o livro vai falar sobre o conteúdo, né? As variações, língua, fala. E aí a gente tem o exercitando. E a gente tem leia o texto abaixo. A cultura como código de comunicação. Se tudo na vida pode ser decodificado como signo, o penteado, a maneira de andar e de sentar-se, o bairro em que se mora, a igreja que se frequenta, então a própria cultura de uma sociedade pode ser considerada como um vasto sistema de códigos de comunicação. Esses códigos indicam os papéis apropriados e oportunos, o que é tabu e o que é sagrado. Exemplos de nossa cultura incluem os seguintes: quando um homem e uma mulher se casam, colocam anéis, se possível de ouro, em certos dedos da mão. O nome dos anéis é aliança, pois eles comunicam aos demais que essas pessoas já não estão mais livres e sem compromisso. No Natal, costuma-se dar presentes aos parentes e amigos. O valor do presente, em geral, comunica o grau de importância que o doador atribui ao presenteado. Com base nisso, vamos responder. Letra A. O ato de enviar flores a uma pessoa pode ter diferentes significados em nossa cultura. Explique algum deles. Então, o ato da gente dar flor para alguém significa o quê? Em que situações a gente pode dar flores para alguém? B. Em nossa sociedade, como se expressa a dor pela morte de alguém? Você conhece grupos sociais que têm comportamentos diferentes dos nossos diante da morte? Quais seriam? Letra C, que outro tipo de comunicação sem palavras você poderia citar no espaço abaixo? Então vamos lá. Letra A. O ato de enviar flores a uma pessoa pode ter diferentes significados em nossa cultura. Explica alguns deles. Pedir alguém em namoro. Você pode fazer o pedido enviando flores. Quando alguém faz aniversário, você pode presentear com flores. Quando alguém morre, a gente leva flores no funeral. Então, há vários significados para o ato de enviar flores, tá? Então, você vai colocar alguns significados diferentes, tá bom? Bem, nessa sociedade, como você se expressa a dor pela morte de alguém? A gente chora, né? A gente sente, a gente fica triste, ainda mais se for alguém que a gente ama muito.
Você conhece grupos sociais que têm um comportamento diferente dos nossos diante da morte? Olha, eu, Natália, eu não conheço, tá? Eu não conheço. Mas, se você conhece gente que tem comportamentos diferentes na hora da morte, você comenta que tipo de comportamentos são esses. Geralmente, quando alguém morre, a gente fica sentido, a gente fica abalado. Se é alguém muito íntimo da gente, é normal a gente chorar, a gente ficar abatido, né? Se algum conhecido falecer, ou se a gente não conhecer, por exemplo, morto, a gente vai ter, a gente vai expressar a nossa dor de maneira solene, a gente vai ficar sério, a gente vai ficar sentido, para poder dar força para o nosso amigo, para algum parente, né? Agora, eu particularmente eu não conheço grupos sociais que têm comportamento diferente do choro, de ficar abalado, de ficar sentido, não. Mas se você conhece, você diz aí pra gente que comportamentos são esses, tá? E letra C, que outro tipo de comunicação sem palavras você poderia citar no espaço abaixo? A gente tem vários. As cores do semáforo se comunicam com a gente. Se eu estou dirigindo o carro e o sinal fica vermelho, o que indica o sinal vermelho? Eu vou parar. Se o semáforo fica na cor verde, o que eu vou fazer com o carro? Eu vou andar, eu vou dirigir. Então, as cores do semáforo se comunicam conosco, assim como o som do apito do guarda. Se o guarda apita, ele vai estabelecer uma comunicação com a gente. E a gente vai entender o que, se é para a gente parar, se é para a gente poder ter atenção, se é para a gente seguir. O som do apito também se comunica com a gente, tá bom? No número 2, a gente tem esse texto, deficiente. Antes de pronunciar essa palavra, lembre que uma palavra pode esconder muitos sentidos. Uma palavra carrega ódio, uma palavra carrega repulsa, uma palavra carrega desprezo, uma palavra exclui, uma palavra isola, uma palavra machuca, uma palavra humilha. Uma palavra às vezes mata. Uma palavra não é só uma palavra. Preconceito tem cura. Respeite o deficiente. E aí a gente tem, observe atentamente o texto publicitário e a partir dele organize uma discussão com seus colegas de classe sobre os diversos sentidos que as situações concretas de utilização adicionam ao significado de uma palavra. Discutam também como o texto utiliza esse fenômeno da linguagem com fins persuasivos. Qual a relação entre escrita e imagem no texto? Qual a eficiência desse tipo de texto? É verdade que uma palavra não é só uma palavra? E aí? A gente vai discutir sobre isso, tá? Aqui na 2, como fala que é só para a gente poder discutir sobre, então a gente não vai fazer, tá bom? E a partir dele organizar uma discussão com seu colega de classe. Então, no momento que você estiver na sala de aula com seus amigos, vocês podem debater a respeito desse texto, tá? Número 3. Leia o texto retirado do Orkut de um adolescente e responda as perguntas. E aí o texto do Orkut é assim: e aí, moral, tu vai para casa do Paulinho estudar hoje? Se for, chama o cabeça também, que ele disse que queria ir. Valeu, moleque. João. Letra A. A linguagem desse texto é considerada culta ou coloquial? Linguagem culta é aquela linguagem formal, e a linguagem coloquial é a linguagem nossa do dia a dia. Então, esse texto é linguagem culta ou coloquial? B. Porque o autor dessa mensagem escreveu para o colega utilizando essa escrita abreviada,
com símbolos, o arroba em João. C. Essa escrita pode ser usada nos trabalhos escolares? Sim ou não? Por quê? D. Essa escrita atrapalhou o seu entendimento do texto? E letra E. Reescreva essa mesma mensagem usando a norma culta da língua. Então, vamos lá. A linguagem desse texto ele é considerada coloquial. Coloquial é a nossa linguagem do dia a dia, tá bom? Por que o autor dessa mensagem escreveu para o colega usando essa escrita? Ora, porque está escrevendo para alguém que tem intimidade, né? Alguém próximo a ele. Essa escrita pode ser usada nos trabalhos escolares? Não fica bem não, gente. Não pode ser usada. Por que que não pode? Porque os trabalhos escolares, eles são documentos. E os trabalhos escolares exigem uma linguagem formal. Essa escrita atrapalhou o seu entendimento do texto? Para mim, não atrapalhou, não. E eu acredito que para você também não tenha atrapalhado, apesar de estar escrito com várias abreviações, tá? A linguagem de internet, né? Letra E, reescreva essa mesma mensagem usando a norma culta da língua. Então, eu coloquei: Olá, você vai para a casa do Paulinho estudar hoje? Se for, chama nosso amigo também, porque ele disse que queria ir. Obrigado, João. Aqui no texto tá: se for, chama o Cabeça. Cabeça é apelido, né? E colocando na norma culta, não ficaria interessante a gente colocar: se for, chama o Cabeça. Não ficaria interessante por conta do apelido. Então, eu troquei para nosso amigo, tá bom? Letra número 4, a gente tem a mesma imagem, né, que já apareceu pra gente, esse mesmo texto aí das pessoas andando em direção contrária, cada um com pensamento de uma letra, que se forma a palavra solidão. Então, a gente tem, no cartão apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais, próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar, principalmente, a seguinte ideia. Letra A. Dificuldade de conexão entre as pessoas. B. Aceleração da vida na contemporaneidade. C. Desconhecimento das possibilidades de diálogo. E D. Desencontro de pensamento sobre um assunto. Então, número 4, a gente tem uma questão de múltipla escolha. E o nosso gabarito é a alternativa A. Dificuldade de conexão entre as pessoas. Essas dificuldades se dá por cada pessoa tá aí com um pensamento diferente uma da outra, representando por letras diferentes, e elas estão andando aí em sentidos contrários, tá? Então aí é difícil essa conexão. 5. A gente tem o texto do Garfield. Garfield.com. E aí ele tá ali com um copinho e tem um clique. Aí no segundo quadrinho ele com a rede, ele deita, continua deitado, aí chega um personagem, o personagem fala fora. Aí ele sai da rede para o personagem deitar, abrir o livro. O Garfield não fica nada feliz com isso. E no final, os dois brigam, né, ali na rede. O Garfield acaba pulando na rede. O livro cai no chão, a rede rasga. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que, letra A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha? B. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha?
C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha? E letra D. A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha? Então, o que é correto afirmar? Letra C. É o nosso gabarito. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Lembrando que quando a gente tem o clique, o rapaz dizendo fora, a gente tem aí a linguagem verbal, tá bom? Número 6. Sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar que: letra A. A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita. B. São utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo. C. A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer comunicação. D. Linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, colaboram para o entendimento do texto. Então, sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto. Incorreto é o mesmo que errado. É incorreto a gente afirmar que a letra A. A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita. Isso está trocado, tá bom? Número 7. Ao fazerem uso da linguagem coloquial, que é a linguagem do dia a dia, os falantes utilizam: letra A, linguagem formal padrão da língua, porém escrita da mesma forma como é pronunciada pelos falantes. B, linguagem informal, neologismos, siglas e gestos. C, linguagem informal, gírias, estrangeirismos, abreviações e palavras que não se relacionam à norma culta da língua. Ou D, linguagem não verbal, como gestos, mímicas e desenhos. O que vocês marcaram? Gabarito, letra C de casa. Linguagem informal, gírias, estrangeirismos, abreviações e palavras que não se relacionam à norma culta da língua. Ao fazer uso da linguagem coloquial, os falantes eles utilizam uma linguagem informal, gíria, estrangeirismos, abreviações, tá? E aí vem variação linguística. A apostila vai falar sobre variação linguística. E a gente tem o exercitando. O primeiro exercício, que tem assim, número 1, leia esse texto. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Oswaldo de Andrade. Número 1. O autor está censurando, isto é, criticando as pessoas a quem ele se refere ou revela respeito por elas? Justifique. Não. Ele está apenas apresentando exemplos de variação linguística, caracterizada por diferentes grupos sociais, tá? Então, o autor ele não está censurando ninguém, muito pelo contrário, ele está apresentando exemplos ali da variação linguística, caracterizada por diferentes grupos sociais. Número 2. Número 2 tem um texto grande, né? Do Enem 2009. Eu não coloquei o texto aqui. Então vamos lá, número 2. Serafim da Silva Neto defendia a tese da unidade da língua portuguesa no Brasil.
entrevendo que no Brasil as delimitações dialetais espaciais não eram tão marcadas como as isogrossas na România Antiga. Mas Paul Tessier, na sua História da Língua Portuguesa, reconhece que na diversidade socioletal essa pretensa unidade se desfaz. Giz Tessier, a realidade, porém, é que as divisões dialetais no Brasil são menos geográficas e socioculturais. As diferenças na maneira de falar são maiores em determinado lugar entre um homem culto e o vizinho analfabeto, que entre dois brasileiros do mesmo nível cultural originários de duas regiões distantes uma da outra. Isoglossa é uma linha imaginária que em um mapa une os pontos de ocorrência de traços e fenômenos linguísticos idênticos. Então, de acordo com as informações presentes no texto, os pontos de vista de Serafim da Silva Neto e de Paul Tessier convergem em relação. Letra A. Influência dos aspectos socioculturais e as diferenças dos falares entre indivíduos, pois ambos consideram que pessoas de mesmo nível sociocultural falam de forma semelhante. B. A delimitação dialetal no Brasil assemelhar-se ao que ocorria na România Antiga, pois ambos consideram a variação linguística no Brasil como decorrente de aspectos geográficos. C. A variação sociocultural entre brasileiros de diferentes regiões, pois ambos consideram o fator sociocultural de bastante peso na constituição das variedades linguísticas no Brasil. D. A diversidade da língua portuguesa na România Antiga, que até hoje continua a existir, manifestando-se nas variantes linguísticas do português atual no Brasil. Ou letra E. A existência de delimitações dialetais geográficas pouco marcadas no Brasil, embora cada um enfatize aspectos diferentes da questão. Essa questão número 2 do Enem, o gabarito é a alternativa E, tá? De acordo com as informações presentes no texto, os pontos de vista do autor Serafim da Silva Neto e do Paul Tessier convergem em relação à existência de delimitações dialetais geográficas pouco marcadas no Brasil, embora cada um enfatize aspectos diferentes da questão, tá bom? Depois do número 2, a gente tem mais um texto, né? Enem 2014. Olha eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai, chama Zabé, chama Raque, diz que estou aqui com alegria. E aí a gente tem a pergunta, a letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma do falar popular regional é... Letra A, isso é um desaforo? B, diz que eu estou aqui com alegria. C, vou mostrar para esses cabras. D, vai, chama Maria, chama Luzia. Ou a letra E, vem cá, morena linda, vestida de chita. Então, um verso que vai singularizar uma forma de falar popular regional, vou mostrar para esses cabras. Para esses cabras, é uma expressão típica de uma região, tá bom? Então, aqui número 3, alternativa C. Número 4, a gente tem aí outra questão do Enem. Vamos ver. Aqui é uma fala entre gerente e cliente. Vamos ver essa conversa. O gerente, boa tarde, em que eu posso ajudá-lo? Cliente, estou interessado em financiamento para compra e veículo. O gerente, nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Aí vem o cliente.
Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Gerente. Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada. Na última fala, ela alterou seu jeito de falar de repente. Devido a quê? Letra A adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. B. A iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco. C. Ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia, Minas Gerais. D. A intimidade forçada pelo cliente a fornecer seu nome completo. Ou a letra E. A seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. Alternativa A. A adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. Quando a gente fala com um amigo, a gente fala com a linguagem do dia a dia, utilizando uma linguagem informal. Quando a gente não tem essa intimidade, quando a gente não conversa com um amigo, aí a gente tende a utilizar a linguagem formal, tá bom? Vamos lá, próximo, número 5, cuitelinho. Cheguei na beira do porto onde as ondas se espaiam. As garças dá meia volta, senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão da rosa caia. Quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia. Eu entrei em Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalha. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma e outra faia. E os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Que lindo! Vamos lá, transmitida por gerações, a canção Cuitelinho manifesta aspectos culturais de um povo, nos quais se inclui sua forma de falar, além de registrar um momento histórico. Depreende-se disso que a importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que produções como a canção Cuitelinho evidenciam a alternativa A, recriação da realidade brasileira de forma ficcional. B, criação neológica na língua portuguesa. C, formação na identidade nacional por meio da tradição oral. D, incorreção da língua portuguesa que é falada por pessoas do interior do Brasil. E, padronização de palavras que variam regionalmente, mas possuem significado. Então, essa questão 5, a gente tem como gabarito a letra C. Depreende-se diz que a importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que produções como a canção Cuitelinho evidenciam a formação da identidade nacional por meio da tradição oral, da língua falada, tá? Agora a gente entra no capítulo 2. O capítulo 2, ele vai falar sobre denotação e conotação. Vai falar um pouco sobre a semântica, a parte do português que fala sobre o sentido das palavras. Então, vamos ver aqui. A gente tem o exercitando. Logo no início, a gente tem aí a exposição da matéria, a explicação. E aí, na terceira página, não. Lá para a quarta página, a gente tem o exercitando. O exercitando vem depois de parônimos e a gente tem umas palavrinhas aí. Uma lista de palavras, né? Aí tem o exercitando. E aí a gente tem o número 1. Leia e selecione a palavra dos parênteses que completa melhor os sentidos do texto.
Então, a gente tem o sujeito arriou ou o sujeito arreou o cavalo? Despediu-se dos peões ou dos peões? Então, você sublinha o que você considera correto, tá? Então, eu fiz assim, é que eu separei em amarelo, ó, o correto. Então, o sujeito arriou o cavalo e despediu-se dos peões, que ali estavam só para prestar-lhe uma última homenagem. Tão eminente era o cavaleiro, que até o padre da vila comparecera para lhe dar o último adeus. Não era para menos. Com o cumprimento de todas as promessas que fizera, desde afugentar os inimigos até trazer aquelas pragas. Um certo senso de ordem e justiça deixara no lugarejo sua marca pessoal, sem destratar os mais fracos, nem discriminar os mais fortes. O homem deixou uma lição de força e dignidade, a infração da lei, bem como desrespeito a qualquer conselho que deixara, seriam, a partir daquele momento, uma ofensa flagrante, um mal com ele, sem expiação. Diziam no pleito do adeus que a vila, graças a ele, estava definitivamente consertada. Então, a gente tem as palavrinhas em amarelo, que são palavrinhas que completam melhor o sentido do texto, tá? Número 2. Perdição perdeu a pena, não há mal que lhe não venha. Perdigão que o pensamento subiu a um alto lugar, perde a pena de voar, ganha a pena do tormento, não tem no ar nem no vento, asas com que se sustenta, não há mal que lhe não venha. Quis voar a uma alta torre, mas achou-se desazado, e vendo-se depenado, de puro penado morre. Se a queixume se socorre, lança no fogo mais lenha, não há mal que não venha. Letra A. Qual é o significado da palavra pena em perde a pena do voar? Qual o sentido da palavra pena aí? B. Qual é o significado dessa mesma palavra em ganha pena do tormento? C. A palavra depenado é antônima da primeira ou da segunda ocorrência? D. Encontre no texto um sinônimo de depenado. Letra E. Escreva uma frase em que a palavra pena assuma sentido diferente das já utilizados no texto. Então, no número 2, qual o significado da palavra pena em perde a pena do voar? Esse penas tem o sentido de sonho, tá? Ele perde o sonho de voar, o sonho do voar. Letra E. E qual é o significado dessa mesma palavra em ganha a pena do tormento? Ele ganha a volta, né? Ele ganha a volta. C. A palavra depenada é antônima da primeira ou da segunda ocorrência? Ela vai ser antônima da segunda, tá? D. Encontre no texto um sinônimo de depenado. A palavra perde. Perde é sinônimo de depenado, de ausência. Letra E. Escreve uma frase em que a palavra pena assuma sentido diferente dos já utilizados no texto. Sejam livres para criar a frase de vocês, com sentidos diferentes, tá? Das que já foram apresentadas. Número 3. Número 3, preencha as lacunas com as palavras adequadas. Então, letra A, minha mãe proibia acender ou acender fósforos perto do botijão de gás. B, o único objetivo daquele profissional era acender ou ascender na empresa. Então, vamos ver aqui o número 3. Coloquei de amarelo as palavrinhas que completam
as frases, tá? Assim como eu fiz na questão de número 1. Então, a gente tem: minha mãe proibia acender fósforos perto do botijão de gás. B, o único objetivo daquele profissional era acender. As pessoas que apropriam de dinheiro público não foram absolvidas pela justiça. D, nas grandes cidades, as pessoas absorvem muito gás carbônico. Letra E, só na sexta tentativa o motorista conseguiu estacionar o carro. F, na cesta de vovó havia tudo que você podia imaginar. G, o repórter fez uma descrição do local, que parecia uma fotografia. H, eu, na minha descrição, não perguntei a idade dela. I, os municípios perceberam que era iminente a mudança do prefeito. J, não foram feitas as devidas homenagens aos centenários de morte daquele eminente escritor. K, os políticos corruptos devem ser caçados. L, pegar o malfeitor em flagrante. E M, era a própria mãe que cosia as camisas do filho. Cosia de costurar, né? Então, número 3, a gente tem as palavrinhas em amarelo que melhor completam as frases. Depois disso, vai falar sobre ambiguidade, polissemia e a gente tem um exercitando. Então, vamos lá. Indique a ambiguidade das frases a seguir. Ambiguidade é quando a frase vai ter dois sentidos, duas interpretações, tá? Exemplo: João e Maria vão casar-se. O João e Maria, eles vão casar-se um com o outro, ou o João vai ter o casamento dele e a Maria o casamento dela? A gente tem essas duas interpretações. Então, isso que é a ambiguidade, tá? Eu e ela viemos de carro. C, o juiz declarou ter julgado o réu errado. D, comi um churrasco no restaurante que era gostoso. E, não gostei da pintura da minha irmã. Então, vamos ver aqui as ambiguidades. Letra A, João e Maria vão casar-se. Cada um vai se casar com alguém ou os dois casarão um com o outro? Eu posso ter essas duas leituras. Isso que é ambiguidade. B, eu e ela viemos de carro. Eles vieram juntos no mesmo carro ou cada um veio em um carro separado? Então, a estrutura da B, eu e ela viemos de carro, é uma estrutura ambígua. Por quê? Porque eu posso ter duas interpretações. C, o juiz declarou ter julgado o réu errado. O juiz julgou errado ou era o réu que estava errado? D, comi um churrasco no restaurante que era gostoso. É a comida que era gostosa ou era o lugar que era gostoso? Não gostei da pintura da minha irmã. A irmã fez a pintura ou alguém fez a pintura da irmã? A irmã fez um desenho, a pessoa não gostou? Ou fizeram a pintura da irmã, retrataram, desenharam a irmã e a pessoa não gostou? Então, frases ambíguas são frases que têm dois sentidos, duas interpretações. Número 2, reescreva as frases eliminando a ambiguidade. Então, aqui a gente tem frases ambíguas, frases que vão ter duas interpretações. A gente vai escolher uma interpretação só e vai eliminar o outro sentido, tá? Então, a gente tem letra A. A empregada lavou as roupas que encontrou no tanque.
B, se você tivesse ido à festa com José, encontraria sua namorada. C, você deve esperar seu irmão levá-lo em seu carro até o hospital. D, em casual encontro com Júlia, Pedro fez comentários sobre os exames. André foi com um amigo à casa do professor. Então, vamos lá. Na letra A empregada lavou as roupas que encontrou no tanque. Eliminando a ambiguidade, a gente tem a empregada lavou as roupas que estavam no tanque. Se você tivesse ido à festa com José, encontraria sua namorada. Se você tivesse ido à festa com José, encontraria com a namorada dele. Você deve esperar seu irmão e levá-lo em seu carro até o hospital. Você deve esperar seu irmão e levá-lo no carro dele até o hospital. Em casual encontro com Júlia, Pedro fez comentários sobre os exames. Em casual encontro com Júlia, Pedro fez comentários sobre os exames dela. Letra E. André foi com um amigo à casa do professor. André foi à casa de seu professor com o amigo, tá? Número 3. Deixa eu ver se tem texto aqui. Número 3. Tem. Então, vamos lá. A gente tem questão de número 3. Os rinocerontes negros estão entre os bichos mais revisados da África, pois sua espécie é uma das preferidas pelo turismo de caça. Para tentar salvar alguns dos 4.500 espécies que ainda restam na natureza, duas ONGs ambientais apelaram para uma solução extrema: transportar os rinocerontes de helicóptero. A ação utilizou helicópteros militares para remover 19 espécies com 1,4 toneladas cada um de seu habitat original, na província de Cabo Oriental, no sudeste da África do Sul, e transferi-los para províncias de Limpopo, no norte do país, a 1.500 quilômetros de distância, onde viverão longe dos caçadores. Como o trajeto tem áreas inacessíveis de carro, os rinocerontes tiveram de voar por 24 quilômetros, sedados e de olhos vendados, para evitar sustos caso acordassem. Os rinocerontes foram içados, acho que eles foram caçados, içados pelos tornozelos e voaram entre 10 e 20 minutos. Parece meio brutal. Os responsáveis pela operação dizem que, além de mais eficiente para levar os paquidermes a locais de difícil acesso, o procedimento é mais gentil. Então, a gente tem a questão de número 3. A palavra radical pode ser empregada com várias acepções, por isso denomina-se polissemia. Assinale o sentido dicionarizado, que é o mais adequado no contexto acima. Então, letra A, que não é tradicional, comum, usual. B, que existe intrinsecamente no indivíduo coisa. C, que exige destreza, perícia ou coragem, ou é brusco, violento, difícil? Que não é tradicional, comum ou usual. Então, a palavra radical, no sentido do dicionário, vai ter aí esse sentido, tá? Número 4. Observe as frases abaixo. 1. A mãe vela pelo sono do filho doente. 2. O barco à vela foi movido pelo vento. A palavra vela apresenta vários sentidos. Essa propriedade das palavras é denominada polissemia. O que é a polissemia? Uma palavra com vários sentidos, tá? Número 5. A gente tem uma tirinha. Vamos ver que a tirinha é um senhor num balanço no parque, né? Se balançando.
E aí tem o texto: às vezes na vida temos que parar para um balanço. A mensagem dessa tirinha apoia-se no duplo sentido de uma outra palavra através de um recurso, balanço, polissemia, tá bom? E com isso a gente finaliza a correção da nossa apostila. Fizemos a correção do capítulo 1 e do capítulo 2 aqui da turma do primeiro ano da EJA, do Centro Educacional Colômbia 2000. Bons estudos, gente. Qualquer dúvida, a gente vê na sala de aula, no nosso encontro presencial, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Até.